Fala pessoal, estamos começando mais um Centralcast. Eu estou muito ansioso para essa entrevista, mas antes não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Já manda para os seus amigos, gente. Vamos fazer esse canal crescer. Se você está ouvindo pelo Spotify, a opção é seguir. Segue, dá 5 estrelas lá e bem-vindo a Centralcast. Pessoal, estamos começando mais uma entrevista aqui na Centralcast. Eu estou muito animado porque eu tenho uma pessoa super especial pra gente aqui da igreja. E, gente, com vocês, tia Claudinha, calma aí, Cláudia Soares. Gente, é um prazer poder estar aqui. Estou muito feliz de poder estar aqui, ter essa oportunidade de falar um pouquinho da minha vida. E a aspirante ao diaconato, né, tia Claudinha? É verdade. A aspirante ao diaconato. Mas, enfim, gente, como é um podcast, né, a gente vai fazer aquelas perguntas que a gente tem que fazer. Como você chegou em Conceição? Como isso começou? Olha, começou quando, assim, eu conheci Conceição do Jacaraí, né? E continuei vindo com a minha família e tal. Mas o que realmente me fez vir morar em Conceição do Jacaraí foi a perda da minha mãe, porque ela morreu no dia 10 de agosto de 2004. Assim, morreu nos meus braços. Nós estávamos levando ela para o hospital e eu já era evangélica naquela época e foi doloroso, foi desesperador, porque eu me senti muito impotente por não poder fazer nada. Só que a minha sogra também, ela era uma pessoa como minha mãe, assim, uma pessoa assim muito assim maravilhosa, e minha sogra morreu em outubro. No mesmo ano? No mesmo ano. Caraca! E assim, foi perdas assim, irreparáveis na minha vida. Então, e aquilo me fez vir para Conceição do Jacaraí assim para esquecer, porque eu morava na casa de cima, minha sogra era de baixo e a gente era muito amiga. Isso é muito difícil, né? Sim. Uma sogra e uma nora, assim, sermos amigas. E a gente era muito amiga, e ela era muito amiga da minha mãe. Ai, caraca. E quando ela soube que a minha mãe tinha morrido, a gente não contamos pra ela, mas ela ficava perguntando pra minha mãe, porque ela tinha problema de hemodiálise, então minha mãe que pegava os remédios pra ela, e minha mãe não parou de pegar, né? Então como é que a gente ia contar pra ela que ela também era uma pessoa doente? E dali, quando nós contamos, ela foi direto pro hospital e não voltou mais. Então, assim, foram perdas irreparáveis. E eu também era de uma denominação, não vou falar o nome, mas assim, eu amava muito essa igreja, mas eu me afastei porque era uma igreja que chegou um momento na minha vida que era muita perdição. Pedia muito dinheiro, era muito envelope, muito dinheiro. E realmente eu me desanimei, me afastei, me desanimei. E o que me trouxe a Apostólica Central foi a perda do meu marido. Caramba, tia Claudinha. Foi a perda do meu marido porque, assim, meu marido infartou e eu não estava com Jesus, estava afastada, 10 anos afastada. E no dia do velório do meu marido, eu sabia que quando ele morreu, eu estava na escola, nessa época, dando aula. E eu não saberia como falar para meu filho e minha filha, quando ele estava no hospital, que eu sabia que ele não ia voltar. O senhor já tinha falado isso para mim, que ele não ia voltar. Mas aí nós voltamos lá no hospital e quando nós chegamos lá, ele estava tendo infarto, ele estava infartando. E naquele dia ele teve 5 infartos direto e ali morreu. E foi aquele desespero da minha filha, meu filho desesperadamente, porque a gente não tinha Jesus. Então entra aquele desespero mesmo, porque não tem ninguém que nos console. Por mais que as pessoas falem, mas só o Espírito Santo mesmo que nos consola. E no enterro, assim, o Senhor falou comigo, está na hora de voltar. Claramente ali no caixão, e ali orando, o Senhor falou, está na hora de voltar. E tá na hora de... E ali eu falei, meu Deus, eu tenho que voltar. E voltei, e vou te falar, foi muito difícil a volta. Foi muito difícil porque nessa denominação eu fiquei 18 anos. Eu era obreira, assim, dessa denominação. E eu fiquei 18 anos lá, então você fica com muitas coisas encurtidas na tua mente. Daquilo que você aprendeu.
E para você desconstruir o que você aprendeu, meu Deus, eu vou te falar, foi 2 anos de libertação aqui na igreja. Porque eu, assim, voltei pela dor, né? Voltei pela dor e eu chorava muito, porque eu fiquei sem direção, mas o Senhor começou a me colocar no eixo. E para mim poder colocar os meus filhos no eixo também, foi muito difícil. E quando eu cheguei aqui, né, vim para a igreja, tudo muito diferente. Pastor diferente. E que me encantou a primeira vez quando eu entrei aqui foi que o pastor permanece. Nessa dominação que a gente estava, o que acontecia? A gente estava com um pastor muito abençoado, de repente o pastor ia embora. Ai, tem isso. O pastor ia embora e quando voltava, e às vezes voltava aquele pastor que massacrava a ovelha, sabe? Falava coisas horríveis. Então essas mudanças vai nos esfriando, realmente me esfriou. E quando eu cheguei aqui, o pastor não sai não. Aquilo já me deixou, meu Deus. Então eu comecei o meu processo de libertação, não foi fácil. Não foi fácil porque tudo que o pastor falava ia de encontro aqui eu passava. E teve uma terça-feira que o pastor fez, o pastor e o Maurício fizeram um estudo do Apocalipse. Eu nunca mais vou esquecer isso. E naquele estudo do Apocalipse eu fui me libertando. Por quê? Eu vou te falar que eu saía daqui com ódio do pastor. Olha, tinha momento na minha vida que eu saía daqui da igreja chorando com ódio, porque ele estava desconstruindo tudo aquilo que a igreja tinha construído. E, na verdade, eu não conheci o amor de Deus. É muito triste a gente falar isso. Às vezes você está numa igreja de 18 anos, você é obreira, mas que você não conhecia o amor de Deus. O verdadeiro, genuíno amor de Deus. E eu conheci nesse meu processo de dor. Esse amor que o Senhor tinha para comigo. E o pastor não sabia da minha vida. Engraçado, né? No Apocalipse. No livro que para todo mundo. Apocalipse. Assim, ali minha vida foi mudando. Eu fui aprendendo o amor de Deus. Eu fui aprendendo assim como me comportar, como ser uma pessoa de Deus e receber esse amor que o Senhor tem na minha vida. E um dia eu estava chorando muito dentro da igreja. Eu chorava. Eu falava assim, eu tô sozinha. Um dia ele falou assim, abre os olhos. No domingo eu chorava, ele abre os olhos, olha. E eu olhei, mas eu só vi um monte de pessoas. E eu vi até a Juliana lá no canto. Eu falei assim, meu Deus, eu não estou entendendo porque para olhar, olha. E eu olhava e não entendia. Aí um dia eu entendi, é sua família. Ele falou, essa é sua família. Um dia eu entendi, eu falei assim, obrigado, porque eu não estou sozinha. Porque a família de Deus, a família celestial, a família assim que te levanta. E eu logo tive um encontro com a Rosilene, né? Porque a Rosilene, meu Deus do céu, tem que eu falar da Rosilene, porque ela marca a história de muita gente. Ela marcou a minha história. Assim, foi uma mulher que estava comigo, ela me ajudou muito, assim, a me descobrir, né? A ser outra pessoa. A Hebe, meu Deus do céu, quando a Hebe me chamou para me fazer parte da EBD, eu não sabia o que era EBD. Eu não sabia se ler a Bíblia. Que vergonha, mas eu não sabia. Eu não conhecia os personagens da Bíblia. Eu fui conhecer Paulo aqui. Eu amo Paulo, mas eu fui conhecer ele aqui, o apóstolo Paulo. Sabe? De você ficar assim maravilhada, porque a Hebe é muito da palavra. Então a Hebe me levou para conhecer a Bíblia, assim, olha, foi assim coisa maravilhosa o que aconteceu na minha vida aqui. Eu fiquei assim maravilhada com a igreja. O pastor, quando eu fui falar com o pastor, né, sobre, né, que meu esposo na época me traiu, né, teve traição entre ele, conversei com o pastor, nosso pastor foi o pai, né, assim me orientando, conversando comigo, eu com medo de ter mágoa, né, porque como é que... Mas só que eu tinha mágoa, tu acredita nisso? Que eu estava com mágoa. E um dia, naquela convenção que a pastora fazia, lá na... que a gente saía
para ir para outra... Somec. Isso. Somec, eu lembro. Aí, chegando lá, eu... Era um congresso de mulheres, tá, gente? Que tinha na denominação apostólica. Que a gente fazia. Isso mesmo. Aí, um dia, a Rosilene foi nesse dia comigo, nós fomos, ficamos 4 dias lá, e eu não sabia que eu estava com mágoa no meu coração do meu marido. Eu carregava um defunto. E a Rosilene, eu conversando assim, simplesmente com a Rosilene, não, vamos lá pro quarto agora. Aí eu contei toda a minha história para a Rosilene, e eu tive que voltar na minha casa, em Bangu, para mim poder enterrar o defunto. Porque eu ainda tinha aquela mágoa de ser traída. E eu vou te falar, foi muito difícil. Mesmo a pessoa morta, você tem que perdoar. Verdade. É muito difícil perdoar. É muito difícil, ainda mais a pessoa morta. Como é que você vai brigar? Como é que você vai falar tudo aquilo que você quer falar, quer dizer? E eu tive que falar dentro da minha casa. E eu tive que falar com a minha filha, você vai comigo, porque... E a Rosilene preocupada, você vai... Eu adiando, né? Adiana. E quando eu cheguei na minha casa, eu chorei, porque lembrei das coisas boas, mas também lembrei das coisas ruins. Comecei a gritar. Com a Rosilene mandou. Grita, fala tudo que você tem que falar. E eu comecei a falar um monte de coisa. E dali eu saí assim, curada. Caramba, gente, que interessante, né? Aí eu saí dali curada, assim, e a minha vida foi mudando. E enquanto aconteceu assim, cada dia foi maravilhoso. Só que para 2021, assim, a Aline me chamou para fazer parte do Ministério Infantil. Ficamos assim no Ministério Infantil, mas de 2021 para 2022... Eu falo assim, meu irmão, que para vocês, cuidado com o que você fala. Assim, que você magoa pessoas, sabe? Que às vezes você faz uma brincadeira, você fala algo e você acha que às vezes não, e você magoa. E teve um período da minha vida, assim, de 2021, no finalzinho de 2021 para 2022, eu magoei uma pessoa. Aqui dentro da igreja, essa pessoa maravilhosa. Eu sou do Ministério Infantil. Essa pessoa também é do Ministério Infantil. E o diabo nos envergonhou. A gente se empolgou, falou coisas que não deveria ter falado. Cuidado com o que você fala. Ou presente ou não presente do teu irmão. Isso foi uma experiência que eu tive, foi horrível. Vou te falar, a experiência que eu tive foi horrível, que eu queria sair da igreja. O pastor na época me chamou, né, fez uma reunião. Ele foi muito duro com cada um de nós, todo o Ministério Infantil que estava ali naquele momento. Ele foi muito duro, foi horrível. Foi horrível, mas ele estava certo de ter sido duro. Mas foi horrível pra gente, porque magoar as pessoas é horrível. E quando você magoa as pessoas, você está magoando o Espírito Santo. E você não tem como, assim, não tem justificativa. E na época, assim, eu vou te falar, eu me senti a pior das piores. Porque eu tive que conviver com essa pessoa, né? E essa pessoa te perdoou, mas o problema é que eu não me perdoei. Na maioria das vezes é assim. Eu não me perdoei porque depois você olha e você fala, essa pessoa não merecia isso. O que você falou, o que você fez. E quando o pastor chamou a gente para conversar, para fazer aquela reunião, eu não sabia que eu tinha falado. Tá entendendo? Eu não sabia que eu tinha falado. Então, chorei aquela coisa toda, mas quando eu saí com uma amiga minha, ela falou, Cláudia, você falou. Cara, acabou. E eu convivendo, e essa pessoa mandava mensagem para mim, preocupada comigo. Apesar de eu ter ferido ela. E eu não conseguia olhar para ela. Eu continuei no Ministério Infantil, eu falei, eu vou sair. Eu falava que ia sair eu passei janeiro,
fevereiro, março, chorando. Vou te falar, eu chorava. Eu me constrangia, eu não sabia como olhar para o pastor. Eu sei que o pastor não estava pensando nada de mim, mas o diabo, você tem um inimigo feroz. Feroz, que ele te acusa. E ele me acusava. E aquela pessoa estava bem comigo, mas eu não conseguia falar com aquela pessoa. Eu não conseguia olhar, não conseguia encarar. Porque o constrangimento era tanto de uma coisa que eu não poderia ter feito. E eu chorar, e um dia a Priscila o Espírito Santo falou: para de chorar. Para de chorar, agora você tem que tomar atitudes. Sabe? E eu falei, eu tenho que falar com ela. Porque quando você pede perdão, tá todo mundo pedindo perdão, uma coisa. Mas quando você sabe que foi você que causa, ainda que ela tenha me perdoado ali, mas quando é você tem que ser um particular seu com ela. E a coragem? É necessário muita coragem. E a coragem de você falar, fui eu que falei. Sabe? Foi eu que falei, meu Deus. Assim, essa pessoa é maravilhosa. Assim, eu amo demais. E eu aprendi muito porque o Espírito Santo me levou a outros lugares. Assim, de aprendizado. Assim, de dor, porque dói muito quando você magoa, mas dói mais em você. Ainda mais quando você ama aquela pessoa e você prejudicou aquela pessoa. E ainda mais quando você tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o primeiro que vai fazer. E você pede perdão, mas você não se perdoa. E eu tinha assim a Hebe, eu tinha a Rosilene e eu tinha a Priscila. O que eu quero dizer com isso, gente? Nós temos que andar com pessoas de Deus. Que dão apoio. Pessoas que te orientem a você fazer o certo. Porque quando eu queria sair do Ministério Infantil, a Priscila falou, você não vai sair. O Espírito Santo não mandou você sair, você vai ficar. Você vai encarar, você vai enfrentar. Porque muitas das vezes a gente quer correr. A gente quer se esconder. Hebe, quantas vezes foi na minha casa? E eu lá chorando, Hebe ali. Ela, gente, essas mulheres... Hebe não tem brincadeira não, gente. Essas mulheres... Eu não sei se no podcast dela transpareceu que ela é uma pessoa super séria, mas a Hebe dá uns tapas na cara, tá? Hebe, Rosilene, Priscila não perdoa. Elas não têm esse negócio assim. Elas são amigas. Não é metiolate, não. Mas não é querida. Olá, tadinha, não. Olha, então, e olha, assim, eram palavras duras, mas palavras que edificam. Que curavam, né? Que curava, que decisões que tinham que ser tomadas, e não deixou que a gente, o grupo, né, em si, se acovardasse, fugisse da situação que viveu ali. E um dia eu falei, Senhor, é hoje que eu vou chamar ela para falar, meu Deus. E meu coração... Aí eu chamei ela, nós fomos para a secretaria, eu com muita vergonha. Aí eu falei para ela, eu que falei isso de você. Ela, mas eu já te perdoei. Eu falei, não, mas eu tinha que falar para você que foi eu que falei, porque eu que te magoei, eu que fiz isso. Aí tem que todo mundo ter rido, ter coisado, mas eu fui a principal. Sabe? Ela me abraçou e a gente se abraçou ali. Nossa, vou te falar, o meu ministério. Cara, é assim, tem vida depois do perdão, né? Meu Deus, olha, de repente eu era outra pessoa. Sabe? Meu ministério alavancou, daqui a pouco eu fui sendo levantada, a respirante diaconado, daqui a pouco o pastor me deu a consagração, daqui a pouco eu tô na cozinha comandando 8 equipes. Não é 8 pessoas, não, mas 40 pessoas, enfim. Assim, e a gente precisa perdoar. E se você, assim, fez algo errado, magoou alguém, toma cuidado com o que você fala. O Espírito Santo, eu tenho pedido a Deus muito entendimento. Porque o conhecimento a gente tem. Mas a gente não tem o entendimento. Às vezes você não entende o seu irmão. Às vezes você procura criticar, magoar, ferir. E é horrível quando você fere o teu irmão. Você vê que você feriu mesmo. E eu vi que ali eu tinha ferido ela mesmo. Sabe? De uma maneira que eu não podia imaginar. Uma pequena palavra. Gente, não foi coisas grandes que eu falei. Não foi assim uma coisa... Não, foi uma pequena palavra. A gente derruba uma pessoa, te fere. Aquela pessoa que você ama e você se fere. Você se fere. Você fere o Espírito Santo.
Você fere, que amor é esse que você tem que amar uns aos outros e você não ama? Como é que você ama assim? É assim que você ama? Se você ama a pessoa que você faz com a pessoa que você conhece, é que você não conhece. O que você vai fazer com elas? Então o Espírito Santo, ele... Sabe? E a vergonha, gente, eu acho que a vergonha é pior, porque você se constrange de uma tal maneira de você olhar para a pessoa e você se sentir constrangida, e a pessoa ali falando com você normalmente, mas você ali travada. E pra gente também ter uma noção que às vezes é uma coisa muito mais íntima sobre nós mesmo do que sobre a outra pessoa. E quando tá falando, eu só ficava lembrando de Adão e Eva. Tipo assim, eles foram lá, fizeram algo de errado. A primeira decisão que eles tomam pelo constrangimento é se esconder. E a palavra da Priscila, enfrenta, é justamente o oposto do que Adão e Eva fizeram. Que eles tentaram se esconder, se vestir, tipo assim, cara, enfrenta e vai pra frente. Eliel, e é por isso que é bom, eu falo para as pessoas, cuidado com quem você anda. Isso é uma coisa que eu vou deixar, cuidado com quem você anda, porque a Priscila poderia falar, não, se esconde mesmo, sai mesmo. Sai mesmo, se fosse outra pessoa, não sai, tá acabou. Cansada já, acabou foi coisa, tempo. não, isso foi coisa boba. Mas no mundo espiritual não foi. A gente esquece do mundo espiritual. Não foi. Priscila, não, você vai enfrentar. Porque eu chorava, pode chamar, você vai. Você não vai sair. Você não vai sair. Então, às vezes, quantas pessoas se covardam porque não tem uma pessoa, às vezes a pessoa fala, pô, Priscila é dura, Rosilene é dura, Hebe é dura, mas digo, glória a Deus. Por ser mulheres, assim, de Deus, mulheres de decisões, mulheres que querem ver o teu bem. Que hoje você chora, mas hoje eu agradeço a elas. De repente eu não estaria aqui, se não fosse por elas, eu não estaria aqui agradecendo ao Senhor, porque o Senhor me transformou. O Senhor me fez pessoas melhores. Não que isso você tem, para ser pessoas melhores, você tem que magoar alguém, não. Mas foi um aprendizado muito que eu vou levar para sempre isso comigo. Porque foi muito forte na minha vida. Sabe, mexeu com toda a minha estrutura, me abalou de uma tal maneira que eu nunca imaginei. Vou te falar, a morte do meu marido me abalou, mas isso não me abalou tanto. Caramba, Claudinha. Sério, vou te falar, sério. Não me abalou tanto como eu ter ferido uma pessoa que eu amo. Isso me abalou muito, porque entrava mês, saia mês, eu chorava. Eu chorei quase 6 meses. Caraca, um luto, né? Eu vivi um luto. Eu vivi uma amargura. Eu fiquei amargurada. Minha alma ficou amargurada. Quando o Davi fala que a alma dele ficou amargurada... que sentia nos ossos. Eu senti nos ossos. Tá entendendo? Porque Deus, ele é lindo. Deus não faria isso. Aí você olha a palavra, você te constrange, a palavra te constrange. A pessoa que é muito boa, ela é muito boa. Te constrange. E as pessoas ao teu redor também te constrangem. Porque como é que você pode fazer isso? Pode ser qualquer pessoa. Não por ser ela. Mas poderia ter feito isso com qualquer pessoa. Poderia ter matado uma pessoa com uma palavra. Sabe? E outra, Claudinha, tu também poderia ter continuado seguindo como eu tô certa. E tipo, bem, a palavra vai dizer em Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito, é aquele que não tem vaidade, que não faz o peito, eu fiz mesmo, aquela pessoa arrogante. Não, mais do que felizes são aqueles que realmente errei, não era pra ter feito, fiz. E tipo assim, bem-aventurados são essas pessoas, porque depois desse processo tem a bem-aventurança, tem, né? Poxa, aí dali pra cá no ministério, assim, se alavancou. E na época que aconteceu isso, né, eu queria ser muito diaconisa. E a Cíntia foi levantada na época, o Maurício falou, menina, aquilo acabou comigo. Além, sabe como é que é o diálogo? Quando já vai aproveitando? Olha... O pessoal indo lá e você ficando aqui. Eles fazem isso. Eu chorava tanto. E pra piorar. O pastor me fala assim pra mim, Cláudia, você quer trabalhar esses 4 dias na cozinha? Ai, meu Deus. Eu não acredito que ele tá pedindo isso pra mim.
Os 4 dias, que foi 4 dias de festa. Meu Deus! Assim, o meu desejo, assim, queimava, deu... Tava pelo menos lá em cima. O senhor não deixou eu assistir, eu não assisti. Gente, É porque olha, talvez faria mais mal, né? Pois é, mas... Não sabemos, mas enfim, o senhor tem seus Olha, planos. mas foi duro. No último dia eu chorava na cozinha chorando. A menina, Cláudia, calma, eu chorava, perdi, ai, chora. Mas ó, bateu doído, mas eu aprendi. Aprendi a amar as pessoas, a ter o cuidado com as pessoas, não importa como elas estão, como elas estejam na igreja, como elas chegam na igreja. Eu acho que você tem que ter esse cuidado de falar com as pessoas. Então eu estou pedindo a Deus muito entendimento, porque a gente, assim, como aspirante, a gente vai ficar no meio das pessoas, conversar com as pessoas. E eu tenho pedido a Deus para me dar esse entendimento de conversar, de entender, não julgar. E cuidado com as brincadeiras. Porque às vezes as pessoas têm brincadeiras horríveis, que magoam, que leva à morte, a pessoa à morte. Às vezes você leva você à morte, a pessoa também à morte. E às vezes você leva uma pessoa à morte sem você saber. Das brincadeiras, de como lidar. Então, a gente tem que pedir a Deus, meu Deus, me ensina a lidar com as pessoas. Porque às vezes você quer fazer um monte de coisa, mas você não quer saber aprender a lidar com as pessoas. Você não quer cuidar das pessoas. Não importa quem, não importa seja lá fora, seja aqui dentro. Então o Espírito Santo começou a falar comigo sobre isso. Eu vim tendo esse cuidado com as pessoas, conversar. Então você lidar com muitas pessoas, você tem que estar em oração. Eu quero ser uma intercessora. Eu não sei se eu sou, mas eu estou orando para isso. Para mim ser uma intercessora pelas pessoas. Porque se eu estou aqui hoje, porque alguém também orou por mim. Se eu conseguir, assim, Jesus me trazer, porque eu falo que eu sou que nem aquele filho pródigo. Eu me sinto como aquele filho pródigo. Verdadeiramente que no meio da dor, no meio do sofrimento, o Senhor olhou para mim. Cláudia, eu não esqueci você. Sabe? E é muito lindo que é em meia dor, nossa, mas é em meia dor que o Senhor se revela. E às vezes as pessoas não entendem isso. Às vezes não é numa brincadeira, não é no churrasco, não é numa festa, mas é em meia dor. E se você tiver olho, você vai ver. E eu vi Jesus. Eu posso dizer hoje, eu posso dizer para você, eu vi Jesus. Jesus mudou o meu caráter. No meio da dor foi. Mas eu louvo ao Senhor por ser essa pessoa que eu sou hoje. Sabe? Por tudo isso. Não que eu queria que isso acontecesse, não queria. Mas um aprendizado, meu Deus, maravilhoso. Porque eu sei que há pessoas delicadas, pessoas sensíveis, às vezes você não liga. Ah, que palhaçada, pessoa sensível, que é isso? Não. A gente tem que ter esse cuidado. Dessas pessoas sensíveis, essas pessoas que têm problema, vem muitas pessoas com problema, com dor. E eu estou muito feliz. Quando o pastor me chamou para ser levantada da diaconisa, meu Deus, assim, para ser aspirante, né, eu quase morri. Vou te falar, eu chorei. Assim, depois, na outra semana, ele me chamou para ser líder da consagração. E você vê que depois desse perdão, dessas coisas que aconteceu, nós começamos, o nosso grupo, sabe, se tornou mais forte. E depois dali, Eliel, o Senhor começou a nos olhar. Sabe, assim, é uma coisa tão assim maravilhosa, que o Senhor começou a nos olhar de uma forma tão diferente, que aquele grupo, né, que aconteceu tudo aquilo, ele se tornou tão forte que nós começamos a ir para consagração, assim, tinha consagração nas casas, o pastor colocava a gente para pregar. Então, assim, a nossa vida, sabe, a nossa vida, assim, o Espírito Santo fez com que o pastor olhasse pro Ministério Infantil. E foi o ministério que mais levantou aspirantes, né? Porque... Olha, as pessoas às vezes falam que tá no Ministério Infantil é bobeira, não é? Nossa, que aprendizado. E o pastor chamava a gente, sabe? E aí agora, e a nossa
conversa era assim, quem vai pregar hoje? Sabe? Quem vai fazer, quem vai estar na consagração? A gente ia correndo pra ver, e fulano, sabe? E aquela felicidade, porque o Espírito Santo foi nos moldando. E tu lembra, Claudinha, de uma vez que você pregou sobre Esther? Eu nunca vou esquecer dessa pregação no culto pela manhã que tu pregou sobre Esther. Aí você contou toda a história, uma parte que você frisou muito é que a armadilha que tinha sido preparada por tio da Esther foi pra pessoa que estava até amando contra ele, que caiu naquela armadilha e foi envergonhado. E nessa situação, quem tinha preparado a armadilha foi o próprio Satanás. E quem caiu nela foi ele. Não, foi ele, é verdade. A gente não caiu. Isso mesmo. Ele foi envergonhado mais uma vez. Porque assim nós... Tava tudo preparado, a culpa preparada. Pra acabar com o Ministério Infantil. Realmente foi para acabar com o Ministério Infantil. E a Priscila e a Rosilene, a Hebe, sempre falando isso. Não, se você largar agora, né, vai acabar, e realmente acabaria, mas o Espírito Santo nos ergueu assim de uma maneira assim tão maravilhosa, e o aprendizado, começamos a ler mais a Bíblia, começamos a ter mais cuidado, um olhar diferenciado para as crianças. Começamos a olhar também para o nosso irmão próximo, diferenciado. Sim. Porque assim, a gente agora tinha o cuidado de como proceder com ele, assim. Eu tinha cuidado como falar com o Ralph. Eu tinha cuidado como falar com a Vivi. A Vivi tinha cuidado como falar comigo. Então nós começamos a ter um cuidado especial um para com o outro. Porque como foi com essa pessoa, poderia ter sido com o Ralph. Ou comigo. Ou com o Anderson. Ou com a Karina. Então nós começamos a nos olhar de forma diferente. Nos vermos de forma... Nós erramos sim. Mas nós vamos nos levantar. Eu só não vou levantar vocês. Vou tornar vocês um grupo forte. E nós nos tornamos maduros. Maduros na fé. Porque a gente almejava o quê? O reino. E gente, tem uma parte de Paulo, eu não lembro qual é o livro, que onde ele fala que onde superabundou o pecado, superabundou a graça, não sei se é Romanos, não sei se é Gálatas. Mas ele vai falar, tem um povo distorcendo as coisas que eu falo. Eu não estou falando que você precisa pecar para a graça de Deus se revelar na sua vida. E é a mesma coisa que a Claudinha está falando. Gente, não está falando que tinha que ter errado para o grupo ter se tornado fortalecido. Não, mas a verdade é que essas coisas contribuem para o nosso crescimento espiritual. Deve acontecer? Não, mas aconteceu. E vai fazer o quê? Se tornar mais forte. Mais forte. E nós nos tornamos mais fortes, mais unidos, mais cuidadosos, um com o outro. Aí a gente já não fala qualquer coisa, sabe? A gente não faz qualquer comentário. Às vezes o irmão está passando por problema, a gente já... Vamos orar. Então nós começamos, nós interceder por nós mesmos. Nós lutar por nós mesmos. E a gente tem um inimigo feroz. Nós começamos a lutar contra o diabo. Diabo, agora a gente vai com fúria, a gente vai com raiva, com fé, com a certeza que a gente vai vencer. Amém. Entendeu? Então, assim, o Ministério Infantil, gente, ele é maravilhoso. Assim, um aprendizado, assim, não queria falar, mas eu vou falar, vou sair do Ministério Infantil. Ai, gente! Vou sair, ainda não falei, agora eu tô falando. Meu Deus! Eu vou sair porque... É um novo tempo. É um novo tempo. Eu quero viver esse diaconato, eu quero viver isso. Eu quero me doar para as pessoas. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, né? Claro. Pode falar várias coisas, Claudinha, você fala super bem. As pessoas às vezes falam assim para mim, né? Teve uma época assim que as pessoas falavam assim para mim: Cláudia, você tem que casar. Cláudia, você tem que casar, você tem que casar, você tem que casar. Porque você está muito nova, eu fiquei viúva com 50 anos, estou com 56. Cláudia, você tem que casar, você tem que casar. Quando eu entrei aqui para a igreja, eu tenho que casar, Um dia. Eu falei, eu tenho que casar. Eu fechei a porta do meu quarto. Me ajoelhei. Falei, Senhor, se é da sua vontade que eu case, eu vou casar, mas eu quero um homem assim, assim, assim. Falei com Deus. Sabe, só eu e ele, gente. Assim, a coisa é... Às vezes as coisas nos chocam. Às vezes o Senhor Jesus, ele nos choca, assim, das maravilhas. E eu contei tudo pro Senhor. Tá.
Na outra semana, teve uma vigília aqui, estava aquele pastor. E o pastor falou para mim: o Senhor manda te dizer que você não vai casar. Para você não orar para casar. Eita, gente. Gente, tá vendo quando você não vai orar, não ora para casar, porque ele dorme contigo, ele deita contigo, ele toma café contigo, ele janta contigo, ele almoça contigo. Você não vai casar. Na hora eu recebo, Senhor. Na hora eu recebi. Por quê? Confirmação da minha oração. Caramba. Caraca. Sabe o que é isso? Eu fiquei assim. O pessoal fica até zoando, tia Claudinha, esposa de Jesus, gente, aqui na igreja, mas enfim, contei. Entendeu? É assim que as pessoas às vezes não entendem. Mas não foi uma coisa aleatória. Que às vezes a pessoa, Cláudia, você não quer. Gente, não foi uma coisa aleatória. Foi uma coisa de oração. E o Senhor me respondeu. Se for da sua vontade. Ele falou, não. Senhor, eis-me aqui. Eu tenho algo mais para você. E o que você vai fazer, você não pode fazer com outro. Você tem que fazer sozinho. E eu entendi isso. E eu vou falar, eu sou feliz. Às vezes as pessoas acham, não, eu sou feliz. Porque eu não, se eu falar, Cláudia, vai, vou. Fica. Então eu não me prendo a nada. Não tem nada. Ele não quer que eu seja presa a ninguém. Somente a ele. Então eu quero que as pessoas entendam isso. Que é por amor, porque eu amo. Amém. Entendeu? Ele é suficiente para mim. Ele é o meu noivo. Ele é suficiente para mim. Eu não preciso de outro. Então às vezes as pessoas criticaram muito esse pastor. Sim. Na época. Ele não poderia falar isso. Como é que você recebe? Então foi oração. Foi resposta de oração minha. Porque ninguém sabia o que eu falei com Deus, mas Deus sabia o que eu falei para ele. Eita, meu Deus, tia Claudinha, não sabia também não. Sabia dos detalhes, não. Eu sempre vi o pessoal falando tia Claudinha, esposa de Jesus, mas assim, os detalhes. Gente, tia Claudinha, eu fiquei pensando aqui. O que você diria para pessoas assim que estão passando por um deserto? Porque você passou um tempo no deserto. Aí a morte da sua mãe, da amiga da sua mãe, do seu marido. O que você tem a dizer para essas pessoas? Eu falo para essas pessoas que o deserto nos faz crescer. O deserto verdadeiramente nos faz conhecer a Deus. E nos faz nos conhecer. Porque não é da forma... mas é da forma que como você termina esse deserto. Como você estar com Deus. E quando você está no deserto, realmente você tem que puxar Deus para você. Porque muitas das vezes as pessoas acham que Deus não está no deserto. Às vezes Deus não fala no deserto. Mas muitas das vezes, porque você não puxa Deus para falar com você. E às vezes você precisa falar com Deus no deserto. Às vezes você quer só que Deus fale. Mas quem tem que falar com Deus no deserto é você. Porque o deserto é seu. Não é dele, é seu. Às vezes acha que Deus está no deserto, mas Deus tem que fazer algo no deserto. Mas às vezes quem tem que fazer algo no deserto é você. E às vezes a gente só quer que Deus faça. E tá na hora da gente chegar e falar assim, eu estou no deserto, então eu confio. Eu preciso do Senhor. Eu quero ser fortalecida através dessas situações. Porque Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. E muita gente não tem bom ânimo. Aflições estão muitas. São muitas as aflições. Mas o bom ânimo, cadê? Eu só murmuro, eu só reclamo. E o deserto não foi feito para reclamar. Mas foi para ter bom ânimo. Foi isso que o Senhor me ensinou. Vai chorando, mas vai tendo bom ânimo. Vai mostrando para as pessoas que ainda que você esteja no deserto, você tem um Deus. Que você crê nesse Deus. Esse Deus, ele é contigo. Ainda que você não veja nada. Porque às vezes no deserto você não vê nada. Você às vezes só vê poeira. Mas o Senhor está ali naquela poeira. Nas pequeninas coisas o Senhor está ali. Mas a gente não vê, porque a gente está tão envolvido em nós mesmos. Mas o deserto é para nós nos envolvermos com Deus. Amém. Nossa, tia Claudinha, você fala muito bem, gente. Eu tô aqui bobo.
Enfim, gente, ô tia Claudinha, e uma experiência assim, a experiência mais interessante que você passou na sua caminhada cristã? Meu Deus, já tantas. Mas a minha experiência com Deus foi quando Ele falou que eu tinha uma família. Sim, foi forte, Sabe? né? Eu nunca vou esquecer isso, porque, gente, muitas das vezes você se sente só. Você se esquece dessa família. Essa família enorme. Sabe, um pastor que é um pai. Você se esquece assim, de estar, porque você não fica no meio, você não quer viver o meio disso. Sabe? E quando hoje eu olho, assim, eu nunca tive assim, depois de muitos anos eu nunca tive aniversário. E o Ministério Infantil fizeram aniversário pra mim. Meu Deus. Eles já até filmaram com a minha cara, sabe? Assim, eu chorei muito. Porque ali naquele aniversário eu entendi. Aí é tua família. Sabe, não são coisas grandes. Deus não precisa fazer o grande para ele estar ali, gente. Deus precisa fazer o pequeno. Ou o pequeno se torna tão grande. Tão grande. Eu vou contar uma história. Mais uma história, gente. Um dia, assim, eu tava me convertendo, né? E lá na minha casa não tinha nada. Assim, era o meu aniversário. E lá em casa não tinha nada, eu assim, tomando um café, eu falei, pô, Senhor, eu queria pelo menos comer um estrogonofe. Falei pra Deus assim. Sim. Ai, se eu queria comer um estrogonofe. Só que a minha filha, ela tava falando com a minha família que eles vinham fazer um churrasco. Eu não sabia que eles vinham fazer um churrasco. Só que eu tenho irmão gêmeo, né? O nome dele é Carlos Alberto. Minha cunhada Kelly. E já tinha, né, meu marido já tinha falecido. E aquele meu primeiro ano, né? Sem meu marido, aquela coisa toda. E eu falei assim, poxa, Senhor, aquela tristeza. Eu tava tomando um café. Tô vendo um monte de carro. Gente, não foi um carro, não. Foi 5 carros chegando. Daqui a pouco aquela confusão, aquela barulheira. Quando eu olhei a minha varanda lotada. Gente, lotada de gente, lotada. Meu irmão trouxe todo mundo do Rio. Gente, meu coração... Mas Eliel era tanta carne, tanta linguiça, tanta asa, era muita coisa. Eliel era muita coisa. Nós fomos pra praia, nós fizemos um churrasco, eu tive 3 bolos. Caramba, tia Claudinha. Eu não acreditava. Eu tive 3 bolos. Eu falei, gente, meu cunhado não sei o que. Mas, olha, quando eles foram embora, meu freezer ficou cheio. Sabe, você não ter nada. De repente você olhar, você vê tanta carne, você vê tanta linguiça, tanta asa, tanta coisa. Eu falei, Senhor, que coisa de pequena. Caramba, gente. Gente, eu nunca vou esquecer esse aniversário que o Senhor preparou pra mim. Coisa simples, mas que o Senhor faz. E a gente só procura Deus pro grande. A gente só quer Deus no grande, a gente não quer Deus no pequeno. Eu quero Deus sempre no pequeno comigo, porque eu sei que Ele vai me colocar no grande. Ai, e outra, tia Claudinha, eu só fico pensando que às vezes nós mesmos que interrompemos as bênçãos do Senhor. Imagina se você, assim, tem várias situações, gente, que a gente não entende como Deus quer usar aquela situação para nos abençoar. Mas imagina se você, não, gente, sai todo mundo, não vai fazer nada, vai bagunçar o quintal. Muitas vezes a gente se importa mais do que com as coisas do que com as pessoas. Imagina se você toma uma decisão dessa. E tipo, Deus usando as pessoas para te abençoar. A me abençoar. E aniversário meu e do meu irmão, que nós somos gêmeos. Sim. E a gente se abraçou, gritou, porque ele também é evangélico, a minha família toda é evangélica, dessa denominação. E, gente, foi um dia com Deus. Ô, tia Claudinha, e outra coisa, teve uma vez que eu tava até... Alguém comentou com meu pai, foi uma coisa que eu guardei assim na minha cabeça. Que o meu pai recebia muito convite, gente, para ir pra Ilha Grande. Ah, pastor, vem cá, que a gente leva o senhor pra lá. E ele sempre falava, não vou. Meu pai vai na praia, gente, 2 vezes por ano. Mas ele gosta, não, coisa ruim, ele gosta. Nunca ia. Aí teve uma pessoa, não sei quem foi, que virou pra ele e falou, olha, você tem que parar de fazer com que as pessoas não sejam abençoadas, abençoando você. E tipo assim, daquilo dali, eu não sei se ele tomou pra ele, mas eu tomei pra mim.
Porque muitas vezes as pessoas, deixa eu te ajudar nas coisas. A gente fala não, diz não, e tipo, Deus tá falando, cara, se você não deixa aquela pessoa te abençoar, eu também não tenho como abençoar aquela pessoa, porque eu trabalho com o rio. Eu abençoo um, o outro abençoa o outro, o fulano abençoa o outro. Aí vai passando o rio de Deus ali de bênção. Se a gente interromper esse rio, é claro que a bênção não vai chegar. Né? Você já pensou nisso? Eu acho muito interessante. Tia Claudinha, e assim, o momento mais... porque já feliz, esse momento foi muito feliz. Nem sei, calma aí, deixa eu pensar uma pergunta aqui, que eu acho que foi tão certeiro. Mas, pra você, quais são os seus próximos passos na igreja? Como eu tinha falado, eu vou sair do Ministério Infantil. Porque, assim, há uma necessidade. Hoje o Senhor não me cobra. Assim, eu tô saindo feliz. Porque eu acho que, assim, o novo ele tem que acontecer também no Ministério Infantil. Assim, o Senhor tá, através do pastor, né, tá olhando para o Ministério Infantil. Daqui a pouco essa igreja vai ser toda do Ministério Infantil. Gente, isso é uma coisa grandiosa. Pensa, você olha para essa igreja enorme, toda do Ministério Infantil. Olha o que o Senhor tem colocado na mente do nosso pastor. Então ele está visando algo grande para o Ministério Infantil. E eu creio que há um tempo determinado. E meu tempo determinado no Ministério Infantil ele acabou. Cláudia, eu sou servo. Eu falei, eu sou servo. A hora que alguém falar, Cláudia, eu preciso de você, eu vou estar ali. Mas eu almejo outras coisas, como o diaconato. Eu amo estar na cozinha. Gente, parece incrível, mas eu amo isso. Eu comecei no meu ministério na cozinha. Rosilene, sempre eu estava na cozinha. Eu amo isso, amo mesmo. Amo estar ali. Sim. Amo estar no meio daquela confusão toda. Eu amo, assim, é maravilhoso para mim. Me sinto, assim, muito feliz. Quero viver esse diaconato, quero ajudar as pessoas, quero me envolver com as pessoas, porque muitas das vezes a gente é muito parcial, né? Não, eu quero me envolver mesmo na vida das pessoas, não para ser fofoqueira, mas para poder ajudar. Estou buscando a Deus para mim ser uma intercessora. Quero muito poder orar, sair. Eu quero fazer lá fora. Não quero só ficar dentro. Mas eu estou orando a Deus para mim poder fazer lá fora. Sair mesmo, evangelizar, poder falar com as pessoas do amor de Deus, o que Deus fez na minha vida. E o Ministério Infantil, eu deixo assim para as pessoas que têm convicção, assim, que queiram fazer parte do Ministério Infantil, venha, gente. O Ministério Infantil precisa de pessoas. Nós estamos vivendo um novo tempo. E o Ministério Infantil, ele é tão grandioso assim, o que Deus faz no Ministério Infantil, que ele fez o pastor nos olhar. Hoje a metade do Ministério Infantil é aspirante. Sabe o que é isso, gente? A metade do Ministério Infantil ser aspirante para o diaconato. É sinal que não é brincadeira lá em cima, é palavra. Nossa, fiquei toda arrepiada agora, gente. Olha isso aqui. É palavra, é busca do Espírito Santo. É a gente estar mexendo com famílias. É crianças sendo assim renovadas, aceitando Jesus. Então o negócio é sério, é o reino. A gente está levando essas crianças para o reino. E levando que essas crianças falam da palavra dentro de casa. É uma coisa muito séria. Então eu peço, gente, ajuda o Ministério Infantil. Quem tem um jeito com criança, quem pode tá ali ajudando, cooperando, gente, ajuda. Porque o Ministério Infantil precisa de gente nova. Porque eu penso assim, o novo vai chegar. Assim, a Luciene, ela era do Ministério Infantil, aí trouxe coisas boas novas. Eu lembro. A Aline tá no Ministério Infantil, trouxe coisas melhores ainda. Tá entendendo? E vão vir chegar. Só crescer. E vão chegar. Então nós temos que dar esse espaço também. Porque às vezes as pessoas olham pra gente e falam, não, eu fico com vergonha, porque Cláudia tá lá, Karina tá lá, Ralph tá lá, já sou antigo. Mas a gente vai ter que sair uma hora. É necessário que a gente saia para dar espaço para outro. Esse entendimento que o Senhor me deu. Cláudia, dei espaço para outro. Agora você está em outra fase.
Então eu tenho que dar espaço para outro. Então, gente, eu peço com muito carinho, vem pro Ministério Infantil. Gente, e é tão interessante que eu tava conversando isso esses dias lá em casa, que tipo, são vários ministérios, gente, que tem aqui na igreja. Mas sempre tem um que te dá aquele... Também todos te dão prazer, porque quando você tá com Jesus, gente, não importa se você tá, sei lá, lavando o banheiro, tirando uma foto, cantando. Mas a Aline tava me contando, ontem mesmo, gente, na terça-feira, que ela falou, olha, eu prego, eu sou do Ministério Infantil, mas o que me dá prazer é cantar. E tipo assim, gente, ela trabalha no Ministério Infantil super bem, ela trabalha, sei lá, prega também super bem, mas tipo assim, sempre tem um negócio que faz o coração disparar e tal, isso é tão legal. Muito legal. Porque a gente tem que ter uma mentalidade de servo, gente. Eu sempre falo isso com o pessoal do Ministério do Louvor. A gente não tá aqui para servir as pessoas. A gente servindo a Jesus, é claro que a gente serve as pessoas. A gente não tá aqui, tipo, focando vendo só o lado material. A gente tá aqui focado em saber que a gente está no centro da vontade de Deus. Que o centro da vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando essas coisas estão alinhadas, poxa, gente, não tem como ser uma coisa assim, enfadonha, não sei como é que essa palavra não. Uma coisa pesada. Porque, cara, o Espírito Santo é eterna leveza. E eu tava contando pra ela, moça, um mês antes de eu virar líder do Ministério Louvor, eu tinha saído do Ministério Louvor. Olha que doideira. Eu tinha chegado pra Tati, que era a líder antes de mim. Falei, Tati, olha, eu tô muito cansado. Eu já faço parte do Ministério Louvor desde os meus 12 anos. Eu falei, eu vou dar um tempinho. Meu filho, Deus só me deu um mês. Deus só me deu um mêsinho. E não foi nem de descanso, que eu tava pra cima e pra baixo com a mídia lá embaixo. Mas, e como é que Deus faz? Levantou o Lucas, hoje ele é líder da mídia, passei no Ministério Louvor, e tipo... Essas coisas a gente não entende na hora, mas Deus sabe. Deus sabe. Tia Claudinha, um versículo que te marca, que fica pela sua cabeça. Esse que eu falei, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. E o ânimo é todo dia. É você levantar com o ânimo e falar assim, obrigado. Por mais um dia eu abri meus olhos. Então esse ânimo, essa alegria, esse amor, a gente tem que ter todo dia. Não é, mas eu tô passando por situação difícil. Mas eu tenho que ter ânimo. Para que as pessoas tenham que ver Jesus em mim. Mas como que vai ver? Com ânimo. Porque eu sou feliz. As aflições, elas vão ter todos os dias. As aflições, elas vão chegar todos os dias. O ânimo. Porque às vezes você tá com uma pessoa e a pessoa fala tão mal assim, a pessoa é tão carregada. Que você tá tão animada, tá aquela coisa... E a pessoa é tão desanimada. Se você não... A pessoa te envolve. Te envolve. Aí você fica igual aquela pessoa. Não, você tem que ser influência. Nós temos que ser influência na vida de outras pessoas. É necessário. Como é que a gente é influência? Com ânimo, com alegria, com amor. As pessoas vão olhar pra gente, mas gente, fulano tá passando por situação. E tá desse... É louco, a pessoa é louco. A pessoa fala que a gente é louco. Quando a gente vê e tá chorando, a gente tá rindo. Então, no mundo, gente, tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Jesus quer bom ânimo de você. Que ele venceu o mundo. Amém. Gente, e é isso. Ai, tia Claudinha, muito obrigada por ter topado estar aqui. Sério, foi muito bom, gente. Eu adorei esse podcast, sério. Meu Deus, enfim, cada história. Mas muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, no seu diaconato. Gente, que Deus abençoe e faça... te abençoe assim em lugares que você nem imagina, porque eu tenho certeza que o que ele tem preparado pra você são coisas grandes. E, gente, é isso, gente. Essa é a Centelcast. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Se você está ouvindo pelo Spotify, a opção é seguir. E, gente, uma ótima semana pra vocês. Muito obrigada, gente. Foi ótimo. Foi bom mesmo. Foi muito bom.